Meus irmãos, reconstruir, uma linda reconstrução. O convite para andarmos nas obras de Cristo. O texto está lá em Gênesis capítulo 3. Se os irmãos quiserem ir abrindo suas Bíblias no capítulo 3 de Gênesis. Mas quando nós lemos o livro de Gênesis, e os irmãos de repente com certeza já conhecem essa passagem, se não de lerem, mas de ouvirem falar, Gênesis significa os inícios. Os inícios, são os inícios. Então é o início da criação, o início do universo, né? E aqui no capítulo 3, nós vemos... Eu estou conseguindo ler aqui, tá, meu irmão? Não se preocupa, não. No capítulo 3, nós vemos o início do pecado. E às vezes a gente se pergunta, e se não fosse desse jeito? E se de repente houvesse um jeito da gente voltar lá atrás e mudar as coisas, né? Tirar esse maldita é a terra por tua causa, né? E se houvesse? Meus irmãos, não tem como. Não tem como voltarmos atrás, não tem como consertarmos o que está no passado, mas a partir daquele momento, Deus ele estabeleceu um projeto de reconstrução, um projeto de reordenamento, através de uma promessa, uma das promessas mais lindas que nós conhecemos. Eu gosto muito, a gente tem muitas definições, resumos do que Cristo veio fazer aqui, mas eu gosto muito de um que está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, a parte B, que diz o seguinte: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E embora não possamos voltar atrás, meus irmãos, embora não possamos começar tudo outra vez, nós podemos estar nessa obra do Filho de Deus. Na verdade, desfazer as obras do diabo é fazer a obra de Deus. A obra de Deus, a obra do Filho de Deus, é desfazer as obras do diabo. E à medida que a gente desfaz essa obra, a gente está reconstruindo a obra de Deus nas nossas vidas, nesse mundo. Então, nós vamos estar meditando nisso nessa noite. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 7. Eu acho que, nesse sentido, enquanto o irmão vai abrindo em Gênesis capítulo 3, dos versículos 7 ao 21, é nesse sentido que Jesus ele fala para os seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores a fará, porque eu vou para junto do Pai. Ou seja, esse maior, claro, que não é maior do que a obra de Cristo em qualidade, mas em quantidade. Porque Jesus, enquanto homem, enquanto ele não estava com o Pai, ele estava restrito a um contexto geográfico, a Palestina, ao Oriente Médio, a Jerusalém, a Galileia. Agora nós não. Nós estamos espalhados em todo o mundo. Ou seja, faremos obras maiores do que Cristo em quantidade, não em qualidade. Em qualidade é impossível. Vencer a morte como Jesus venceu na cruz, sendo perfeito, isso ninguém consegue fazer. Mas andar como Jesus andou em todas as partes do mundo, a gente está aumentando essa obra de Cristo. E para isso Cristo nos chamou. Amém? Deus tem dado essa oportunidade para nós a cada dia. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 7. Falei para os irmãos abrirem e eu mesmo não abri. Rapidinho, porque Gênesis é o primeiro livro, né? Não tem como errar muito. Diz assim a partir do versículo 7: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem:
a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu a comi. E perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. E esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor dará luz aos filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era mãe de todos os seres viventes. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Amém? Deus, essa é a tua palavra. Mais uma vez pedimos, fala conosco, que eu possa diminuir e o Senhor crescer. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, então a gente tem aqui, eu escolhi essa passagem, porque o versículo 7 começa falando: e os olhos de ambos foram abertos e viram que estavam nus. Filha, eu quero outra coisa, eu estou ouvindo uma música. Tem alguma música rolando na internet aí, eu acho que no YouTube, vê aí. Isso, obrigado. É que eu tenho um trauma de pegar com música, irmãos. Eu tenho trauma, porque a música parece que fica mexendo com a emoção. Aí eu começo a pregar e chorar ao mesmo tempo. Então esse negócio de música ao fundo não é muito bom, não. Embora eu tenha um colega que só pregue com música, vai entender, né? As pessoas são diferentes. Mas voltando, versículo 7. Os olhos de ambos são abertos e eles veem que estão nus. E eles fazem para si uma folha de figueira, um avental. Lá, no último versículo que nós lemos, o Senhor fez túnicas de peles para eles. Então, começa com o jeito do homem e termina do jeito de Deus. Mas entre esse sanduíche aí desses dois versículos, há algumas coisas interessantes para nós considerarmos. Uma primeira coisa é o jeitinho que o homem dá. Outra é uma conversa no meio disso. Depois nós temos consequências ou maldições. E depois nós temos Deus dando um jeito mais definitivo na coisa. Eu queria primeiro... Pode passar, filha, agora. Isso. Eu queria primeiro, irmãos, chamar a atenção dos irmãos para as consequências imediatas. Olhos abertos pela maldade. E aqui, o pela maldade eu coloquei de propósito. Olhos abertos pela maldade. Há duas maneiras de conhecer o mal. E Deus, ele conhece o mal de uma maneira que ele queria que nós conhecêssemos o mal dessa maneira. Eu vou dar o exemplo do laboratório. O cientista, ele conhece o vírus da AIDS sem estar contaminado pelo vírus da AIDS. Ele pega ali o vírus da AIDS e vê a sua formação, a sua composição. Eu conheço, esse aqui é o vírus da AIDS. Eu sei por um exame quem tem o vírus da AIDS, quem não tem. Mas eu não preciso me contaminar com o vírus da AIDS para conhecer o vírus da AIDS. Ou seja, eu não preciso me contaminar com o mal para conhecer o mal. Mas isso foi o que o inimigo fez com o homem e com a mulher. Os olhos deles foram abertos pela maldade e não para a maldade. E o homem já sabia, pelo menos uma coisa que era má: comer da árvore que Deus mandou que não comesse era má. O homem conhecia o mal. E eu creio que Deus iria, nessas conversas com o homem no jardim, iria, de repente, mostrar o mal ao homem de uma maneira que o homem não se contaminasse. Mas o homem foi por outro caminho. Toda vez que eu disser o homem assim, é de uma forma... É a humanidade, né, meus irmãos? É ali o casal em si, né?
o pecado foi relacional, né? Antes disso, quando Eva come, não acontece nada. Mas quando ela dá para Adão, os olhos dos dois se abrem. Então o pecado é relacional. São os dois. Assim como também a graça é relacional, por isso é a igreja, não dá para ser igreja sozinho, né? Ao ouvirem o Senhor, eles se escondem porque eles ficam com medo. Ou seja, uma mudança. Eles deviam esperar pelo cair da tarde, a visita de Deus, a visita do Criador, conversar, ó Deus, hoje a gente fez uma coisa engraçada com o leão. O leão, a gente rolou na grama com o leão, a gente também fez um melhoramento aqui no jardim, está entendendo? E de repente era um momento bom de descontração. Mas eles fogem de Deus, porque eles estão nus. Adão fala que teve medo. Eles desobedeceram. E eu botei ali o quinto, a culpa não é minha. Porque quando foi perguntado para Adão, foi a mulher. Quando foi perguntado para a mulher, foi a serpente. Eu já começo nessa primeira parte do texto que nós lemos, dizendo que Jesus ele pode reverter tudo isso. Ele pode desconstruir todas essas consequências imediatas que o pecado trouxe. E nós vamos ficar por enquanto nelas. Ou seja, quando nós admitimos que somos pecadores, quando nós admitimos que erramos, quando nós nos arrependemos e cremos na obra de Jesus, o caminho ele começa a ser desfeito. Há uma conversão. O homem que antes fugia, se esquivava, botava a culpa no outro, e essa é a realidade de muitos. Inclusive, muitos de nós cristãos, às vezes não aprendemos com esse erro. Eu tenho um amigo que eu não vou falar o nome dele, porque eu vou falar mal dele. É meu amigo, mas ele nunca erra. Ele é crente. Eu nunca vi ele errar. Quer dizer, eu nunca vi ele admitir que errou. Errar eu vi. Eu nunca vi ele admitir que errou. Ele tem sempre uma justificativa. Não, porque foi por causa disso, que foi por causa disso, que foi por causa daquilo, que não sei o quê. Ele não... Meu irmão, que infelicidade é isso? Porque se você não admite que errou, você não admite que precisa de perdão. E se você não admite que precisa de perdão, você não fica alegre com o perdão. O sacrifício de Jesus na cruz foi pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Quando nós erramos, temos que pedir perdão. Temos que ver que erramos e pedir perdão. E não ficar nos justificando, nos esquivando. E a partir desse momento em que nós nos reconhecemos pecadores, nos arrependemos e cremos em Jesus, o caminho começa a virar. Agora a culpa é minha. Mas o preço foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Agora a gente pode obedecer. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Diz lá a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4. E quando nós arrependemos e cremos, nós estamos obedecendo a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 18, fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou seja, não precisamos mais ter medo. Olha como é que as realidades vão sendo mudadas por Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3 fala que a nossa vida está escondida em Deus através de Cristo. Ou seja, agora nós não nos escondemos mais de Deus. Nós nos escondemos em Deus. E quando a gente ouve a voz de Deus, a gente fala assim: fala, Senhor, fala comigo. A gente não fica mais com medo quando ouve a voz de Deus. Por quê? Por causa da obra de Cristo. É Cristo desfazendo as obras do inimigo. É Cristo desfazendo as obras do diabo. E por último, os nossos olhos agora são abertos para a santidade de Deus, para o amor de Deus, para a bondade. Os nossos olhos são abertos para ver as coisas espirituais. Os nossos olhos são abertos para que nós venhamos a não nos contaminar mais com o mal. Por isso que a palavra fala para a gente não deixar botar nenhuma raiz de amargura. Por isso que a palavra de Deus fala para nós não nos contaminarmos com as más conversações. Elas corrompem os bons costumes. Por isso que a palavra de Deus nos dá várias dicas para estarmos nos revestindo de Cristo, com os olhos abertos espiritualmente.
Por isso que nós conversamos aqui na escola bíblica hoje pela manhã, que não adianta eu falar de coisas espirituais com pessoas que não são espirituais. Não adianta eu discutir sobre assuntos espirituais com pessoas que não tiveram os olhos abertos. Elas ainda estão com os olhos fechados para as coisas de Deus. E nós não. Nós estamos com os olhos espirituais abertos. Amém? Pode passar, filha, por favor. Que vem as consequências posteriores, irmãos. A gente fica imaginando, antes da gente entrar nessas consequências do engano da serpente, eu fico imaginando quando Deus fala com Adão. Adão joga a culpa em Eva. Deus fala com Eva. Eva joga a culpa na serpente. E Deus ele começa a falar com a serpente, né? Adão e Eva devem ter pensado assim: me safei. Porque Deus nem pergunta nada para a serpente. Ela falou: serpente, o que é que você fez? Não. Deus já impreta juízo contra a serpente. Então o que que Deus fala aqui para a serpente? Então o Senhor Deus disse à serpente, versículo 14: porquanto fizeste isso, maldita será tu dentre todos os animais domésticos, dentre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, pó comerás todos os dias da tua vida. Versículo 14. Ou seja, Deus nos mostra que não há papo com o inimigo. A gente não tem que ficar perguntando coisas para o inimigo. Mas eu também fico pensando, de repente, que Adão e Eva devem ter pensado assim: nossa, essa foi por pouco, me safei. É tudo com a serpente agora. Tudo com a serpente. A culpa é dela mesmo, né? A culpa não é minha. Fica assim no ar, de repente. É interessante, meus irmãos, porque a serpente ela engana os nossos primeiros pais, mas os nossos primeiros pais não são tão inocentes assim. Afinal, eles quiseram ser como Deus. Afinal, existia um mau desejo também no coração deles, né? E os pecados, a Bíblia fala desses maus desejos, se chamam concupiscências. Ou seja, concupiscências no nosso interior, mau desejo no nosso coração, que cederam à tentação da serpente. Por isso que Jesus, ele, no antídoto contra o pecado, quando ele fala da lei, ele fala assim: ó, se no teu coração olhares para uma mulher com desejos impuros, já em teu coração você pecou com ela. Então Jesus, ele combate o pecado já lá no desejo, não na ação. Ó, se em teu coração você julgares o teu irmão, você já está assassinando ele. Então, Jesus, ele tira o pecado da ação, mas coloca na intenção, nos dando uma ferramenta que Adão e Eva não tinham. Antes do fruto ser comido, o pecado já tinha sido concebido também no coração deles. Ou seja, eles não são tão inocentes assim. Está certo que a serpente, ela tem um grau de culpa maior. Por isso, ela não tem nem justificativa. E aí nós temos, meus irmãos, uma teoria de um pastor que eu tive de hebraico, uma teoria interessante, eu trago aqui para os irmãos, de repente não é tão famosa, mas ela tem algum sentido. Ele fala que a queda do inimigo, a queda de Satanás, ela veio a ser concretizada quando ele fez o homem cair. Ou seja, essa teoria fala que o inimigo, esse anjo de luz, o Lúcifer, ele quando vê a relação de Deus com o homem, ele sente um ciúme e faz o homem cair. Quando ele faz o homem cair, ele cai também. E aí o texto, a gente tem lá em Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 11, uma lamentação sobre o rei de Tiro, que a maioria dos estudiosos da Bíblia conferem essa lamentação a Satanás. E nos versículos 13 e 14 fala o seguinte: estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa,
ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava. Ou seja, nessa lamentação aqui do rei Tiro, em que é falado uma alusão a Satanás, a Lúcifer, fala que ele estava no Éden. Fala que ele era um querubim ungido para guardar. Só que ao invés de guardar, ele quis fazer o homem cair. Ele quis atacar o homem através da mentira. E aí ele cai. É uma teoria. A teoria mais famosa é que no céu há uma guerra, e entre Gênesis 1 e o 2, no princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 2 fala que a terra era sem forma e vazia. Alguns teólogos falam até que a terra foi sem forma e vazia, porque Satanás e seus anjos foram derrubados na terra. É outra teoria. Mas uma coisa é certa, irmãos, sendo uma ou outra teoria. Não sabemos ao certo a origem do mal, mas sabemos onde ele nasceu. Em Lúcifer, em Satanás. Por isso que para ele não há perdão, por isso que para ele não há papo. Não há papo, não há perdão, não há desculpa. Adão e Eva tiveram uma influência externa, que através dos seus maus desejos desencadeou no pecado. O inimigo não. Foi só interno. O mal nasceu dentro dele. Nele teve a origem do mal. Vamos lá, meus irmãos. Então, através do juízo aqui impetrado à serpente, as outras realidades podem ser transformadas. Afinal, a cabeça da serpente é esmagada. E essa é a possibilidade de sairmos de todas essas maldições, porque os planos da serpente são frustrados. Os planos do inimigo são frustrados. A cabeça dela é pisada. A intenção do mal é derrotada. Aqui é uma promessa. Alguns chamam de proto-evangelho, Gênesis 3,15. Anunciando Jesus, já como Salvador do mundo. Então vem a palavra mulher, meus irmãos. Parece-me que aqui essas maldições que vêm às mulheres e aos homens, elas têm uma conotação natural, mas também têm uma conotação espiritual. A conotação natural está clara. As dores no parto. E a conotação espiritual é uma submissão ao homem. Conotação natural para o homem são ali o suor do rosto, o trabalho com sacrifício, e eu creio que a conotação espiritual é o homem mexendo no pó da terra, porque do pó da terra ele foi tirado. Embora muitos cristãos não tenham essa visão, meus irmãos, Cristo ele veio desfazer essas maldições, principalmente as espirituais, através da ciência, né? Eu acho que eu já até contei para os irmãos aqui esse causo, que alguns chamam de piada, né? Que estava marido e mulher, eles estavam grávidos, e o marido era meio pão duro, e a cesárea é mais cara, né? Porque a cesárea tem um anestesista, a cesárea, né? Ele queria que fosse parto natural. Minha esposa já está lá batendo o pé. Então esse marido pão duro, ele falou assim, olha, vai ser cesárea não, mulher. Vai ser cesárea não, porque Deus falou, com dor terás filho. Então, tem que se cumprir a palavra de Deus, é com dor. A mulher olhou aquilo, deve ter pensado na cabeça, sem vergonha, né? Salafrário, pão duro, sovina. Na segunda-feira, quando o marido chega no escritório para trabalhar, está um calor danado. E o que está acontecendo? A tua esposa mandou ligar para cá e desligar o ar-condicionado, que ela falou que com o suor do teu rosto comerá o pão. Deu troco, né, irmãos? Mas é o seguinte, a tecnologia, o avanço tecnológico, a ciência, ela diminuiu de repente um pouco essa concepção natural. Hoje em dia existe a cesárea, existem partos humanizados, em que há pouca dor, a dor tem diminuído. Eu tenho a filha do Max, se não me engano, foi a primeira criança que eu apresentei como pastor. Ela já está grande hoje em dia, até vi uma foto dela grandinha lavando a louça.
falou que a esposa dele teve filho e quase nem sentiu que teve filho. Eu fiquei espantado com aquilo. Mas ela é uma jovem forte e com um quadril bem largo. E eu fiquei imaginando, de repente foi isso mesmo. Falou que a esposa dele nem sentiu, não sentiu dor nenhuma. Eu falei, meu Deus do céu, isso é um milagre. E acontece. Agora a questão da submissão, irmãos. Gostamos muito de falar que a esposa deve ser submissa ao marido. Mas isso não é tão simples assim. A palavra de Deus fala para nós nos sujeitarmos uns aos outros. Então, um casamento ideal, um casamento com as obras do inimigo sendo desfeitos, é um casamento em que o casal tem uma parceria. E quando tem alguma coisa que é muito difícil, o homem tem que resolver para o homem deixar de ser omisso, para o homem não ser igual a Adão, ficar botando a culpa na mulher. Então, esse caráter do homem, de repente, em alguns assuntos difíceis, da última palavra, é mais para proteger a mulher do que para subjugar a mulher. Por quê? Porque a submissão é recíproca, os dois são submissos a Deus, o homem também é submisso a Deus. Mas na hora que o pau quebra, na hora que chama para a guerra na Ucrânia e na Rússia, é o macho. Assume a responsabilidade, varão. Assume, não faz igual a Adão, não, botando a culpa nos outros. Então Jesus ele vem desfazer essa obra do maligno. E meus irmãos, não sou mulher, está bem claro, né? Não tenho como imaginar o que é ser mulher. Mas tenho uma filha mulher, tenho a minha esposa. Irmãos, como as mulheres sofrem, são estigmatizadas, são rebaixadas. Graças a Deus isso tem mudado. Isso tem mudado. Não vou falar sobre feminismo hoje não, mas nós temos que valorizar as mulheres, não porque eu estou falando, mas porque Jesus valorizou. Vou contar só um exemplo, Marta e Maria. Marta fala para Jesus, ó Jesus, Maria está aí aos seus pés. Manda ela vir arrumar a casa comigo, está cheio de louça para lavar, cheio de roupa para lavar. Eu estou aqui atarefada. Jesus fala, Marta, você está ansiosa, são muitos afazeres, Maria escolheu a melhor parte e dela não vai ser tirada. Ficar aos pés de Jesus, ficar aos pés de um mestre, de um rabino, era proibido às mulheres, meus irmãos. As mulheres não poderiam ficar aos pés de um mestre aprendendo. De repente esse foi o principal incômodo de Marta. Ver Maria ali numa posição que os homens, uma posição que não era só para os homens. Daqui a pouco Maria vai ser chamada a atenção por um outro homem. Não, ela está no lugar certo. Ela está aprendendo de mim. Nós vamos lá no final, num texto que eu separei, em Gálatas capítulo 3, se não me engano, no versículo 17, depois os irmãos vão ver, fala que em Cristo não existe judeu nem grego, nem servo nem livre, nem homem nem mulher. Jesus ele fala o seguinte, para quando é feita uma pergunta por um fariseu em relação a casamento no céu, ele fala, ó, no céu não se dará em casamento, seremos como os anjos. É bem possível, meus irmãos, creio eu, que a sua sexualidade, o seu gênero sexual, não vai perdurar no céu. Ele foi te dado como mordomia. E você tem que usar esse sexo que Deus te deu para servir a Deus. A sua qualidade de homem, a sua qualidade de mulher, para glorificar a Deus. Porque você só vai ter Ele aqui. Novo céu e na nova terra, seremos como os anjos. Indo agora para a parte dos homens, meus irmãos, eu já falei, né, que hoje em dia colocamos máquinas aí, né, tá aí o agronegócio, a ciência diminuiu bastante o suor do homem, né? Inclusive eu sou uma pessoa que sua muito, e temos aqui ventiladores essa noite no templo, e diminuem bastante o suor. O trabalho já não é mais um sacrifício. O trabalho ele pode ser um culto para Deus, porque quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, nós fazemos para a glória de Deus. Ou seja o seu trabalho simples, ao mais sofisticado, ao que se tem que estudar mais, seja você alguém que trabalha com serviços gerais, ou um astrônomo da NASA, você pode fazer isso para a glória de Deus.
Você pode cultuar o Senhor através do seu trabalho, sendo honesto, tratando as pessoas bem, tratando as pessoas com amor. Bem-aventurado é o homem que come do fruto do seu trabalho, é o que diz o Salmo. Trabalho não é maldição. E aqui no Brasil a gente tem essa cultura, meus irmãos, infelizmente. Hoje mesmo estava passando por uma calçada e um outro falou para um senhor jovem, devia ter no máximo 50 anos, você vive de férias, né? Você nunca faz nada. E ele, que sei o quê. O Brasil tem essa cultura do vagabundo. Que ser vagabundo é se dar bem. Meus irmãos, não sei se é pela criação do meu pai botou para trabalhar desde criança, não acho graça nenhuma em não fazer nada. Às vezes eu tenho até que me controlar para descansar, para ficar um tempo sem fazer nada. Graça nenhuma. Graça nenhuma. Jesus ele fala, meu pai trabalha até agora e eu também. Trabalhar é bom. Claro, temos que descansar, mas trabalho não é maldição não. Trabalho é bênção. Então, é uma outra obra do diabo que Jesus vem desfazer. Então, meus irmãos, vamos lá, recapitulando. Jesus ele desfaz a opressão sobre a mulher. Jesus ele desfaz essa conotação negativa do trabalho, mas Jesus ele também desfaz o contato do homem com o pó. Olha, você vai lavrar ali no pó, na terra, porque da terra você foste tomado, e para a terra você vai voltar. Meus irmãos, através de Jesus a gente não volta para a terra. Nós somos glorificados, nós somos transformados, o nosso corpo mortal é revestido de imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15 fala que ao soar da última trombeta, como num abrir e num fechar de olhos, nós que estamos vivos seremos transformados e os mortos serão ressuscitados e glorificados à imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus irmãos, ele veio desfazer todas essas maldições, todas. E ele nos chama, nos convoca para estarmos desfazendo juntamente com ele. Pode passar, filha, por favor. O Senhor fez túnicas. O Senhor fez túnicas. O homem estava lá com aquela folha de figueira tosca, uma coisa que de repente ia durar no máximo aí 2 dias. E o Senhor faz túnica de pele de animal. Aqui é uma passagem muito significativa, irmãos. Porque pela primeira vez o homem tem contato com a morte. Para ter pele, um animal tem que ser morto. E a gente pode pensar, mas Deus poderia fazer a pele do nada, mas Deus não quis fazer a pele do nada. Deus quis que o homem visse pela primeira vez o que era morte. Um inocente morreu para que o pecado deles fosse coberto. O Senhor fez túnicas. Essa passagem também aponta para Cristo, irmãos. As vestimentas produzidas por Adão e Eva foram o jeito que eles encontraram de tapar suas vergonhas. Representam também as religiões fabricadas pelos homens. Aquilo que o homem fabrica para acabar com a culpa, para acabar com a vergonha, para dar um jeitinho no pecado. Ou seja, essas vestimentas, elas representam as religiões fabricadas pelos homens que remontam à superficialidade, à fragilidade e à constante manutenção. E assim são as religiões feitas pelos homens, meus irmãos. Deus ele tem um outro caminho. Chega de folha de figueira. Chega de coisas superficiais. A folha, é para fotossíntese, é outra função. Tira ela do teu corpo. Tira ela do teu corpo. Ou seja, não venha para Deus com os seus artifícios, com coisas fabricadas, com jeitinhos dados. Eu acho que a principal mensagem são as religiões. As pessoas se defendem. Eu sou budista, eu sou muçulmano, eu sou judeu, eu sou católico, eu sou cristão, eu sou batista. Nem batista, nem cristão, nem católico, nem muçulmano.
nenhum deles entra no reino de Deus. Só quem é Cristo, só quem é de Cristo, só quem entrega a vida a Cristo. Só quem entrega a vida a Cristo, meu irmão. Ah, mas é porque eu nasci na igreja. Não. Você tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo em Cristo. É uma outra realidade. O que Deus quer te apresentar é uma outra realidade. Olha o que Gálatas 3:27 fala. Errei, achei que era 17 a 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. É isso que Deus quer de nós. Por isso a Maria Eduarda se batizou. Porque ela entendeu que Cristo era o Senhor e Salvador dela, porque ela se arrependeu dos seus pecados, e agora, revestida de Cristo, ela foi, através do batismo, demonstrar isso para todo mundo. Aquela decisão que ela tomou no seu coração, na sua mente. Ela se revestiu de Cristo. E é isso que Deus apresenta. Não para Adão e para Eva, mas para nós. A simbologia da túnica é essa. Aquele animal foi morto, mas aquele animal apontava para o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cordeiro perfeito. Ou seja, somos batizados com Ele, em Cristo, revestistes de Cristo. Outra passagem na Escritura, que eu não botei ali, fala que nós somos batizados com Ele na sua morte. Por isso que o batismo simboliza a nossa morte para o mundo e nossa vida para com Deus, porque é uma vida agora em Cristo. O Senhor fez túnicas. O Senhor fez a obra. O Senhor fez. Você quer o que o Senhor fez? Ou você quer continuar com o que você faz? Essa é a pergunta da palavra de Deus. Você quer continuar com a sua religião, dando o seu jeito? Ou você quer Cristo, o Cristo vivo de Deus? Essa é a nossa missão, essa é a nossa palavra, porque só Cristo desfaz as obras do maligno. Só Cristo. O Cordeiro de Deus, ele representa a provisão de Deus, por isso nós somos convidados a nos revestirmos de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não só no batismo, mas em nossa maneira de andar. Então eu botei esse outro versículo aqui, Romanos 13:14, depois os irmãos podem ver o contexto, né? Quer dizer, eu tenho o contexto aqui, deixa eu pegar aqui para os irmãos. Eu vou ler a partir do versículo 13. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ou seja, quando nós somos convidados a andar em Cristo, nós estamos nos revestindo de Cristo a cada dia. Nós começamos a nos revestir de Cristo no batismo, mas ainda nos revestimos de Cristo nas nossas atitudes, ainda na nossa maneira de andar, tem que ser como Cristo andou. Não em bebedeira, não em glutonaria, não em inveja, não em porfias, não em contendas, não em maledicências. Ou seja, traduzindo, a gente às vezes, meus irmãos, me perdoem falar isso para os irmãos, mas eu tenho que falar, pecado é pecado, né? A gente condena quem bebe muito. Ah, aquele cara, ele enche a cara de cerveja. Mas às vezes a gente come até a comida ficar aqui, meus irmãos. A Bíblia dá um nome para isso, glutonaria. Glutonaria, não. Temos que tentar comer o que precisamos. E a glutonaria dá inúmeras doenças, como obesidade, pressão alta, diabetes. Pecado de crente. E às vezes nos orgulhamos, né? Não, porque o crente come muito mesmo, não sei o quê. Tinha um militar lá no quartel, ele era até de uma religião africana, e ele tinha até tatuagem de Zé Pilintra e de outras entidades no seu corpo, e ele falava de uma maneira sarcástica, né? Todo mundo ria. Ele chegava no rancho, onde a gente come, e falava: hoje eu estou com fome de 5 mendigos e 10 crentes. E enchia aquele pratão. Somos zombados pelo nosso pecado. Então, temos que rever a inveja, a contenda, a fofoca, a briga por qualquer coisinha,
Não. Hoje nós estávamos aqui na escola bíblica, temos diferentes interpretações de Apocalipse, mas como nós falamos, maior é o que nos une do que o que nos separa. Maior é a nossa convergência do que a nossa divergência. Maior porque é Cristo. É a túnica que Deus fez. É a provisão de Deus em nossas vidas. Devemos andar como Ele andou. Para quê? Para desfazer as obras do inimigo. Pode passar, filha, por favor. As maldições vêm com uma promessa que é cumprida em Cristo. Deus fez, está fazendo e irá fazer. E nos convida a fazermos parte dessa reconstrução através de uma viva esperança. Essa é a conclusão que eu trago para os irmãos, viu, irmão Couto? É a conclusão do pequeno grupo. Essa é a conclusão. Ele nos convida. Meus irmãos, Deus ele está fazendo. Independente de você crer ou não. E Ele te convida. Você quer fazer parte da história comigo ou semigo? Não tem imparcialidade. Não existe imparcialidade. Ou você está com Deus, através de Cristo, através do jeito dele. Tem gente que fala que está com Deus, eu vejo aí pessoas falando, não, eu estou com Deus, mas ele segue o Deus do jeito dele, ele fabricou um Deus. Ele até tatua o nome de Deus, mas ele vive da maneira que ele quer. Nós temos aí, né, meus irmãos, tomara que ele se arrependa e creia, mas um ídolo da juventude, nosso jogador Neymar, que tem Jesus tatuado no pescoço, mas é flagrado apanhando de uma prostituta num quarto de hotel. O Deus é do jeito dele, ele segue Jesus. Esse povo me honra só com os lábios, mas o coração está longe de mim, como disse Isaías. Não, Deus ele quer o nosso coração perto dele. Deus ele vê o nosso coração. Ele quer que você entregue o seu coração para ele. Se creres no seu coração e confessares com a tua boca, será salvo. Se não, não. Essa é a reconstrução que Deus quer fazer na nossa vida, uma reconstrução do nosso relacionamento com Ele. Você pode continuar no ciclo de erros, omissão e jeitinhos. E esse é um jeito bem brasileiro, o jeito de jeitinho, né? Erro, omissão e jeitinhos. Erro, omissão e jeitinhos. Meus irmãos, vou falar não. Deixa eu terminar aqui. Ia falar uma coisa que eu não pensei, então é melhor não falar. Erro, omissão e jeitinhos, ou se entregar para Deus, para que Ele possa te vestir de Cristo. Essa é a decisão. Ou você se entrega a Deus para que Ele possa te vestir do sangue do Cordeiro, te vestir da obra do Cordeiro, te vestir de Cristo, ou você fica levando a vida do seu jeito, o jeito que você quiser. Deus te dá essa liberdade. O meu desejo para nós como igreja é que nós que já nos revestimos de Cristo, é que nós continuemos a nos revestir de Cristo nas nossas atitudes, a cada dia. Que a luz do Evangelho ela venha iluminar o nosso coração no que está errado, no que podemos melhorar. Iluminando o nosso interior. Às vezes dói. É muito fácil ver mais pecado nos outros, às vezes dói quando nós vemos em nós, mas se nós não admitirmos os nossos erros, as nossas culpas, mesmo salvos por Cristo, mesmo sendo cristãos, nós vamos ficar parados no tempo. Parados no pecado. E temos que avançar, nos desfazer de todo embaraço, todo pecado que nos atrapalhe e correr a carreira que nos está proposta. E se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, o nosso desejo como igreja é que você saia dessa posição comum e venha para a posição de Cristo. A posição que Deus quer te dar. A túnica que Deus fez para você antes da fundação do mundo. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Pelo meu e pelos seus pecados. Vamos orar, meus irmãos? Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua igreja aqui reunida. Obrigado pelo Teu povo, Senhor Deus. Ó Deus, o Senhor sabe o que a Tua palavra
está fazendo em cada mente e em cada coração. A nossa oração é que ela possa produzir arrependimento, que ela possa produzir conversão, que ela possa produzir salvação, que ela possa produzir santidade, discipulado, Senhor Deus. Ó Deus, somos nós o teu povo, faça em nós o teu querer, Senhor Deus, o teu querer. No nome de Jesus, ó Pai. Amém.